Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e já estão sabendo que a gente teve alteração na Lei de Improbidade Administrativa? A Lei 8.429 de 92, que regulamenta o procedimento judicial de apuração de ato de improbidade administrativa, sofreu alterações recentes pela Lei 14.230, agora de 25 de outubro de 2021. Alterações bastante profundas e significativas em relação à improbidade administrativa. E uma delas especial, que é sobre a prescrição, que é sobre ela que eu quero conversar com vocês nesse vídeo hoje. O que aconteceu com a prescrição nesse procedimento? Primeiro que o prazo mudou. O prazo passou a ser de 8 anos, contados ou da data do ato ímprobo, caso ele seja um ato isolado, ou, em se tratando de infração permanente, contados da data que cessa a permanência. Esse prazo ele pode ser suspenso pela instauração de inquérito civil pelo Ministério Público, e essa suspensão dura no máximo 180 dias. Ainda que o prazo de encerramento do inquérito se prolongue, porque essa nova norma prevê que o prazo do inquérito é de 365 dias, prorrogável por igual período, o período de suspensão é só de 180 dias. E atenção, é de suspensão, não é interrupção. Teremos marcos interruptivos. Marcos, no plural, são 5 marcos interruptivos do prazo prescricional. Esses marcos, eles ocorrem dentro do procedimento. Ou seja, criou-se aqui uma espécie de prescrição intercorrente na ação de improbidade. E como é que isso vai funcionar e que marcos são esses? Então, prazo prescricional de 8 anos começou a contar da data da prática do ato ou da data em que cessou a permanência de uma infração contínua. Pode ser suspenso ali no meio do caminho por 180 dias em razão de um inquérito civil, volta a correr fim dos 180 dias, ainda que não tenha sido encerrado o inquérito, e esse prazo continua sendo contado até a data do ajuizamento da ação. Ajuizada a ação, temos o nosso primeiro marco interruptivo do prazo prescricional da ação de improbidade. Não é o único, e a partir daqui, esse prazo prescricional ele começa a ser contado pela metade. Se era 8 anos, daqui para frente, o prazo prescricional é de 4 anos. Segundo marco interruptivo, vai acontecer com a publicação da sentença na primeira instância. Isso significa, e sem marcos interruptivos no meio, a prescrição está correndo. Ajuizei a ação, no dia seguinte o meu prazo prescricional volta a correr e corre até a data de publicação da sentença da primeira instância. Isso significa que se entre a petição inicial e a sentença houver uma duração de tempo maior do que de 4 anos, há a configuração da prescrição, da pretensão sancionatória decorrente da prática de ato de improbidade administrativa. Significa que o judiciário vai ter que ficar atento no tempo de duração das demandas. Significa que membro de Ministério Público vai ter que ficar atento também nesse tempo, para que não haja, para que esse prazo não se atinja, para que a demanda na primeira instância não dure mais do que 4 anos, porque senão a gente vai alcançar a prescrição e com ela a extinção da punibilidade do acusado, ou seja, ele fica livre das sanções previstas nessa norma, incluindo perda de poder político, perda do poder de contratar com a administração pública, pagamento de multa. Essas sanções elas serão atingidas, a pretensão sancionatória é atingida pela prescrição. Já falei 2 marcos interruptivos: ajuizamento da ação, publicação da sentença na primeira instância. Dessa sentença cabe apelação, a apelação remetida ao tribunal na segunda instância. Entre a publicação da sentença da primeira instância e a publicação do acórdão na segunda, também não pode demorar mais que 4 anos. É o meu terceiro marco interruptivo. Desse acórdão proferido na segunda instância, cabe recurso especial e extraordinário, nas hipóteses legais, obviamente, com todas as restrições legais que existem para a interposição desses 2 recursos. E, primeiramente, é remetida ao STJ e, em segundo lugar, ao STF como regra, né? Pode ser que haja mudança nisso, mas, em regra, é assim que funciona. Entre a publicação do acórdão da segunda instância e a publicação do acórdão no STJ, no máximo 4 anos. Entre a publicação do acórdão do STJ e do STF, também no máximo 4 anos. Então, nossos 5 marcos interruptivos são ajuizamento da ação, publicação da sentença na primeira instância,
publicação do acórdão da segunda, publicação do acórdão do STJ e publicação do acórdão no STF. Isso significa que essa demanda como um todo, do dia em que ela começou até ela ter o julgamento pelo STF, ela não pode demorar mais que 16 anos, que é a soma desse prazo de 4 anos em cada um desses períodos, né? Caso em algum desses períodos haja o extrapolamento desse prazo de 4 anos, teremos a configuração da prescrição, da pretensão sancionatória. Então, as punições previstas, nas sanções previstas na lei de improbidade não serão aplicáveis, haverá extinção da punibilidade. Por que é muito importante essa questão? Porque a lei de improbidade, ela é expressa no seu artigo 17d, com a redação nova, pelo novo texto, no sentido de que não se trata de uma ação civil. Se trata de uma questão de direito administrativo sancionador. E existe já a jurisprudência do STJ falando que, em se tratando de direito administrativo sancionador, a gente empresta uma regrinha lá do direito penal e se diz que a lei benéfica, mais benéfica, retroage em benefício do acusado. Ou seja, os nossos acusados de improbidade, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado antes da lei nova, ainda que o procedimento já tenha se iniciado, esses prazos prescricionais serão aplicáveis ao que já aconteceu. Já encerrou o procedimento na primeira instância, começou em 2016 e terminou agora em 2021. Opa, deu 5 anos. Extrapolou o meu prazo de 4 anos. Mas foi antes da vigência da lei nova. Mas a lei nova é mais benéfica ao acusado, ela retroage. Então haverá o reconhecimento da prescrição. E com isso, diversas as demandas que discutem improbidade, que estão em tramitação no nosso judiciário, serão atingidas, terão a pretensão sancionatória atingida pelo prazo prescricional. Teremos grandes reflexos, possivelmente políticos, e já pressinto reflexos nas próximas eleições, né? Eu brinco que não é por acaso que essa mudança normativa ela veio previamente ao ano de eleição, porque poderá, diante do reconhecimento dessa prescrição, liberar alguns agentes políticos acusados de atos de improbidade administrativa para que eles possam participar das eleições de 2022. Então, sugiro a leitura para vocês das mudanças da lei de improbidade administrativa, trazidas pela lei 14.230 de 2021, e que reflitam sobre os seus possíveis reflexos, com muita atenção para essa questão da retroatividade, em razão de se tratar de direito administrativo sancionador. No mais, bons estudos para vocês!